Pessoal, a aula de hoje é sobre bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Neste assunto, o que é mais importante para vocês saberem é o nome da doença e o nome da bactéria que causa a doença, porque essa informação que vai ser útil para você lá no Enem. O Enem não vai te cobrar sintoma de doença, mas ele vai trazer uma lista de doenças e você vai ter que saber se aquela doença é causada por bactéria, ou se é uma doença causada por vírus, ou se é por protozoário. Então, não precisa preocupar com um monte de informação que vocês vão encontrar nos slides, porque o mais importante é o nome da doença e a bactéria que causa ela. Uma coisa também que o Enem pode cobrar de vocês é com relação à forma de prevenção dessas doenças. Então, você sabendo como se contamina, você vai saber como se prevenir. Então, vamos lá. Começaremos estudando as doenças bacterianas que são associadas à pele. A primeira doença que iremos ver é a acne, causada pela Propionibacterium acnes. Normalmente é uma doença bem comum afetando principalmente os adolescentes. Essa bactéria ela vai causar um bloqueio do ducto secretor da glândula sebácea do pelo, e aí vai acumular essa secreção e formando aquele ponto esbranquiçado na pele da pessoa. Não é contagiosa, as causas normalmente são as alterações hormonais no organismo e a proliferação da bactéria é comum na pele. Como que vai fazer? Tem que evitar aí o uso de cosméticos e manter a higiene cuidadosa da face e dos cabelos. A segunda doença associada à pele é a erisipela, causada pelo Streptococcus pyogenes. Ainda não se sabe como esse contágio ocorre, mas sabe que ele é sempre acompanhado de febre alta, manchas vermelhas na pele, que são causadas pelas toxinas dessa bactéria. O tratamento é através de antibióticos específicos. E a última doença aí que a gente estuda associada à pele é o impetigo causado pelo Staphylococcus aureus. Ele é comum em crianças mais jovens. Os sintomas são pústulas isoladas na pele que se rompem e desenvolvem uma casca. Como que a criança adquire? Pegando de pessoa que já é portadora. A bactéria ela vai penetrar em alguma lesão que já tiver ali na pele e aí a criança adquire essa bactéria. Então, a prevenção é fazer a higienização da pele e o tratamento é com antibiótico específico. Observe o Staphylococcus aureus na foto, né, o grupamento que eles formam. O segundo grupo que a gente estuda são das bactérias que vão causar doenças no sistema nervoso. A primeira doença aí é o botulismo, causado pela bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela produz uma toxina, que a gente chama de toxina botulínica. Onde que você vai encontrar? Naqueles enlatados em supermercado, naquelas conservas. Normalmente esses alimentos que são industrializados, mas foram mal processados. Qual que é o sintoma? A pessoa vai ter uma paralisia do músculo, porque ela vai fazer o quê? Ela vai bloquear a transmissão do impulso nervoso. Essa toxina atua lá na placa motora, que é o quê? O encontro do neurônio com o músculo. Ela pode ser fatal se não for tratada rapidamente, porque ocorre a paralisia dos músculos, principalmente o músculo da respiração, que é o diafragma. Então, paralisou o músculo, a pessoa morre porque não consegue respirar. E o tratamento é feito com um soro antibotulínico. A segunda aí é a hanseníase ou lepra, causada pelo Mycobacterium leprae. Como que a pessoa adquire? É através de pessoas já doentes. A bactéria vai penetrar na lesão que a pessoa tiver na pele, tá? Então, o tratamento também é feito com antibiótico específico. A pessoa ela perde uma sensibilidade naquele local ali do corpo, porque essa bactéria ela vai se alojar lá no nervo sensitivo que fica ali próximo da superfície do corpo.
A próxima doença é a meningite meningocócica. A meningite é o quê? A inflamação das meninges, aquelas membranas que recobrem o cérebro, lembram? A pia mater, a dura mater, a aracnoide. E a meningite, ela tem várias origens, tá, gente? Ela pode ser causada ou por bactéria, ou por vírus, ou por fungo, ou por parasita. Essa aqui especificamente é uma bactéria que é a Neisseria meningitidis, tá? Então, causou inflamação na meninge, é uma meningite. Então, eu trouxe aqui para vocês, por curiosidade, as outras bactérias que também causam meningite no Brasil. Então, eu tenho a Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, o Streptococcus, a Listeria monocytogenes, a Escherichia coli e o Treponema pallidum. Então, todas essas aí podem causar também a meningite. Todas essas aí são bactérias. Quem quiser saber mais informação, pode procurar ir lá no Ministério da Saúde, que tem uma parte que fala lá só de meningite. A última doença bacteriana associada ao sistema nervoso é o tétano, causado pela Clostridium tetani. Os esporos dessa bactéria eles estão presentes no solo e penetram no corpo através de lesões profundas na pele. Muita gente fala que pega se pisar em prego enferrujado. Por que as pessoas falam isso? Porque o prego enferrujado normalmente ele está no chão, está no solo. E a bactéria normalmente está lá no solo. Então, se a bactéria estiver neste prego e a pessoa pisar no prego, a bactéria entra na pessoa. E normalmente, por que está no prego? Porque o prego enferrujado ele está oxidado e aí ele cria, né, rachaduras e aí a bactéria se instala lá dentro dessa rachadura. Porque a bactéria do tétano ela tem uma característica muito particular que ela é anaeróbia estrita. O que quer dizer isso? Ela só sobrevive na ausência total do oxigênio. Ou seja, o oxigênio mata ela, o oxigênio é prejudicial para essa bactéria. Então, ela tem que ficar lá no buraquinho do prego, lá na rachadura do prego. Então, se a pessoa pisa no prego enferrujado, essa bactéria entra no ferimento e aí se desenvolve. Ela libera uma toxina no nervo motor que vai causar contrações musculares e pode até matar se não for tratada a tempo. Só não vai pegar o tétano quem já tiver vacinado, né? A tríplice bacteriana contém aí a vacina antitetânica, que combate a bactéria do tétano. Então, uma das características mais importantes que vocês precisam saber é essa. O terceiro grupo que a gente estuda são das bactérias associadas aos sistemas cardiovascular e linfático. Então, são bactérias que vão causar doenças nesses sistemas. A primeira é a brucelose. Quem são as causadoras da brucelose? São as bactérias do gênero Brucella. Tem vários sintomas, normalmente alguns são poucos intensos, mas como que a pessoa pega essa bactéria? Se ela tomar um leite que não foi pasteurizado, ou se ela manipular uma carne de um animal contaminado, e aí essa bactéria pode penetrar aí, se tiver lesão na pele ou até mesmo pela boca, no caso, se ela tomar o leite. Então, como que previne? Não pode consumir carne crua, né? E nem leite não pasteurizado. Aí não pega brucelose. Febre maculosa. Quem causa é a bactéria Rickettsia rickettsii. Como que essa bactéria é transmitida para o ser humano? É através da picada desse carrapato aí, ó. O Amblyomma cagenense, é o carrapato estrela. Não só esse, outros carrapatos também, mas no Brasil é principalmente esse. Então, a bactéria está dentro desse carrapato, ele pica a pessoa adquire a doença. A taxa de mortalidade é alta se não for tratada, tá bom? Então, para evitar, tem que evitar o lugar que tem muito desse carrapato, para não pegar essa doença. A outra doença aí é a febre reumática, causada pelo Streptococcus pyogenes.
Essa ação da bactéria ainda é um pouco conhecida, mas ela resulta numa reação de autoimunidade. Ela afeta geralmente jovens entre 4 e 18 anos, causam artrite e inflamação do coração com danos às válvulas cardíacas. Como que a pessoa pega? Ela inala essa bactéria de partículas que estão contaminadas aí, ou veio da saliva, ou veio do nariz de alguém que estava portando essa bactéria. A gangrena gasosa é a bactéria Clostridium perfringens. O que é a gangrena? Gangrena é quando o tecido ele morre porque faltou sangue. Então não chegou sangue e o tecido morre. Às vezes pode ser até um ferimento. Então, as substâncias que são liberadas por esses tecidos mortos, elas vão servir de alimento para essa bactéria, incluindo a Clostridium perfringens. E aí essa bactéria, ela se alimenta ali do tecido, vai produzir um gás e esse gás vai levar um inchaço daquele tecido. Como que a pessoa pega? Se ela tiver um ferimento necrosado, e aí nesse ferimento aparecer, né, ela se contaminar com esse esporo dessa bactéria, que pode estar lá no solo, por exemplo. Então, a importância aí de fazer a limpeza do ferimento para evitar pegar essa bactéria. A peste bubônica, a bactéria causadora é a Yersinia pestis. Ela pode se manifestar sob duas formas clínicas. A forma bubônica, que tem esse nome porque ela causa inchaços nos gânglios, e aí formam o que eles chamam de bubões. Esses gânglios, normalmente, eles ficam na região da virilha. Tem a forma pneumônica, que vai evoluir com os sintomas típicos de uma pneumonia, e ela é sempre fatal. Essa bactéria a pessoa adquire essa bactéria se ela for picada pela pulga do rato, que aí, no caso, essa pulga teria que estar contaminada com a bactéria. Então, se a pulga tiver a bactéria e a pulga picar a pessoa pega essa doença. A pessoa também pode pegar através de ferimentos e arranhões que foram causados por animais infectados. Então, pode pegar através de arranhão causado por animal. Como que combate essa doença? Combatendo pulgas e ratos e evitando contato com animais que você supostamente acha que eles estão contaminados. O tifo epidêmico, ou tifo exantemático clássico, é a Rickettsia provazek. Ela é transmitida pelas fezes do piolho, se ele estiver contaminado com essa bactéria. Então, o piolho está lá na cabeça da pessoa, ele elimina as fezes. Se nessas fezes tiver essa bactéria Rickettsia, a pessoa vai adquirir essa doença. A taxa de mortalidade é alta se não tratar a infecção adequadamente. A última aí, doença bacteriana associada ao sistema cardiovascular e linfático é o tifo endêmico ou tifo murino. Ela é causada pela Rickettsia tiffi, só que essa aí é transmitida pela picada da pulga do rato. Então, se dentro da pulga tiver essa bactéria e essa pulga picar a pessoa, ela adquire essa doença. Tem ele no mundo inteiro, mas principalmente nas áreas que tem mais ratos, principalmente portos de mar. Os sintomas são bem parecidos com o tifo epidêmico, mas são menos severos. A prevenção é combater ratos e pulgas e o tratamento é feito com os antibióticos específicos. Agora falaremos sobre doenças bacterianas associadas ao sistema respiratório. A primeira aí é o antraz, causada pela Bacillus anthracis. Essa doença ela é causada pela bactéria, que vai produzir uma infecção purulenta localizada ao penetrar no ferimento da pessoa. E aí ela pode ter uma infecção generalizada. A pessoa vai pegar essa bactéria inalando ou ingerindo grande quantidade de esporos dessa bactéria que normalmente vão estar no solo. Então a pessoa tem que ter aí, como forma de prevenção, evitar contato com esse solo, principalmente os pastos onde morreram animais que tiveram essa doença. E o tratamento ele é feito com antibióticos específicos. A coqueluche,
vulgarmente conhecida como tosse comprida, é causada pela bactéria Bordetella pertussis. Mas tem vacina. A gente toma essa vacina quando a gente é criança. Ela vem junto com a que previne contra o tétano e contra a difteria, que é uma tríplice bacteriana, é o nome da vacina, tá? E normalmente é uma doença tipicamente infantil. A terceira doença aí é a difteria, também conhecida como croup, causada pela Corynebacterium diphtheriae. A transmissão se faz por contato com secreções do nariz e da garganta de quem está com a doença, ou se esse doente também eliminar aí gotículas de saliva. O tratamento ele é feito com soro antidiftérico e com antibióticos. A forma mais grave da doença é quando ocorre a obstrução da laringe, impedindo aí a pessoa de respirar e causando a morte dessa pessoa por asfixia. Mas tem a vacina tríplice bacteriana, que está incluindo aí a vacina antidiftérica. Então, todo mundo, quando é criança, toma essa vacina para evitar ter difteria. A quarta doença aí é a pneumonia bacteriana, que é causada pelo Diplococcus pneumoniae. A pneumonia é o quê? É uma inflamação de um pulmão ou dos dois pulmões. Normalmente é causado por bactérias que entram no organismo através das vias respiratórias. Existem livros que trazem como causadora da doença a bactéria Streptococcus pneumoniae. Também causa. Só que essa é uma bactéria que a gente chama de oportunista. Ou seja, ela só vai causar doença quando tem uma deficiência no nosso sistema de defesa. A Streptococcus pneumoniae normalmente já vive na garganta de todo mundo, na maioria das pessoas sadias. Mas quando tem uma queda na capacidade de defesa da pessoa, essa bactéria vai proliferar, vai invadir os pulmões e vai causar pneumonia. Então, a Streptococcus pneumoniae é a bactéria oportunista. O tratamento normalmente é feito com os antibióticos e outros medicamentos. A última doença bacteriana associada ao sistema respiratório é a tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É transmitida pela inalação de ar contaminado. Então, a pessoa que tem essa doença, ela está eliminando ali essa bactéria pelo sistema respiratório, e aí quem estiver próximo pode inalar esse ar contaminado e pegar essa bactéria. Essa bactéria, normalmente, ela vai se multiplicar dentro dos macrófagos, que são nossas células de defesa. E aí, ao invés de destruir as bactérias, o macrófago começa a proteger essa bactéria. Então, ela fica guardadinha lá dentro do macrófago, se reproduzindo. Aí, quando o número de bactérias está muito grande, elas saem do macrófago, se espalham por todo o sistema respiratório e aí vão atacar os outros sistemas corporais. Mas tem vacina contra a tuberculose, né? Tem uma profilaxia através da vacina BCG, que a gente toma quando é criança. Quando a pessoa pega tuberculose, ela tem que fazer o tratamento aí até o fim. É um tratamento longo, dura aí normalmente 6 meses, mas os medicamentos eles são fornecidos pelo SUS. Agora nós vamos falar de doenças bacterianas que são associadas ao sistema digestório. A primeira aí é a cárie, que é causada pelo Streptococcus mutans. Essa bactéria, ela normalmente já está na cavidade bucal, só que a cárie, ela vai resultar da deterioração dos tecidos do dente, pelas secreções produzidas por essas bactérias que formam aí as placas dentárias. Como que faz para prevenir contra a cárie? Diminuir a ingestão de açúcar e manter a higiene dos dentes. Porque quando esse esmalte do dente começa a se degradar, ele vai abrir ali uma porta para essa bactéria entrar ali no dente e ela vai invadir o tecido lá dentro do dente, que a gente chama de dentina, e aí vai causar a doença.
Outra doença é o cólera, causada pela bactéria Vibrio cholerae. Essa bactéria ela multiplica dentro do intestino delgado e vai produzir uma toxina. E essa toxina vai fazer o quê? O intestino liberar muita água e sais. E aí a pessoa pode morrer por desidratação, de tanto ter vômito e diarreia. Como que a pessoa pega o cólera? Ingerindo água contaminada ou alimento contaminado pelas fezes do portador. Então, a pessoa que tem a bactéria elimina ela nas fezes, e essas fezes podem contaminar alimentos ou água. Outra forma também são os insetos. As moscas e alguns insetos, eles podem veicular aí esse vibrião, né? No caso, Vibrio cholerae. Por quê? Se o inseto pousar lá nas fezes da pessoa, depois vai lá e pousa ali no seu alimento e você ingere aquele alimento, ele vai estar contaminado. Então, prevenção é condições higiênicas, ingerir só água tratada, ingerir só alimento aí que foi bem, né, higienizado. A disenteria bacilar, ou sigelose, são as bactérias do gênero Shigella. A pessoa pega essa bactéria ingerindo água contaminada ou alimento contaminado também, né, pelas fezes dos portadores da bactéria. Então é sempre lembrar aí, a água só filtrada ou fervida e o alimento sempre muito bem higienizado. Você vai evitar todas essas bactérias aí mais ligadas ao sistema digestório. A quarta doença bacteriana associada ao sistema digestório que a gente vai ver é a gastroenterite, também conhecida como diarreia do viajante. Diarreia do viajante, o próprio nome já fala. A pessoa estava viajando e começou a ter uma diarreia, porque é o sintoma dessa doença. Quem causa é a Escherichia coli. Essa bactéria ela vai liberar muitas toxinas que vão causar esses distúrbios gastrointestinais e a pessoa vai ter aí muita diarreia. É uma forma bem branda aí dos sintomas do cólera. A pessoa adquiriu quando ela bebeu uma água contaminada ou ingeriu um alimento contaminado com as fezes do portador. A pessoa tinha essa doença, essa bactéria, e aí o alimento ou a água foi contaminado com as fezes dessa pessoa. Então, principalmente, às vezes, no preparo daquele alimento, né, ele pode contaminar aí o alimento com a bactéria. Por isso que você não deve comer em qualquer local, beber água em qualquer local, principalmente quando você estiver viajando. Observe se aquele estabelecimento tem uma higienização para você não correr o risco de se infectar com essa bactéria. O tratamento é uma reidratação oral, justamente por conta dessa diarreia, porque a diarreia pode matar. E aí a pessoa precisa fazer a reposição desses sais. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi. A pessoa pega essa bactéria, 2 semanas após a infecção, vão começar aí os sintomas. Febre, forte dor de cabeça, e a diarreia só vai começar aí depois de 3 semanas, quando a febre vai começar a diminuir. E aí, durante esse período, a bactéria vai espalhar por todo o corpo da pessoa e vai poder ser localizada no sangue, na urina, nas fezes. Nos casos mais graves, essas bactérias elas podem até perfurar o intestino e a pessoa pode morrer. Como que pegou a bactéria? Ingerindo água ou alimento contaminado com as fezes do portador. Então a prevenção é evitar o alimento preparado sem condição higiênica adequada e evitar a ingestão de água não potável. O tratamento ele é feito com antibiótico específico e reposição de líquidos e sais minerais, justamente por causa da diarreia. A outra doença é a salmonelose, causada pelas bactérias do gênero Salmonella. Como que a pessoa pega a salmonella? Principalmente fazendo a ingestão de ovos e carne de galináceos. Sabe aquele pessoal que adora comer um ovo mole, né? É um perigo, porque ele pode estar contaminado com essa bactéria. Então, esses alimentos aí, ovos
e carne de galináceo, né, carne de frango, eles podem conter essa bactéria. Então, tem que fazer o quê? A higienização dos criadouros desses animais para evitar a contaminação, refrigerar adequadamente a carne para evitar a proliferação dessa bactéria na carne, cozimento adequado desse alimento, cozinhar o ovo todo ou fritar o ovo. Nada de ficar comendo aquele ovo mole com a gema mole, porque pode ter salmonela ali. E a última doença bacteriana associada ao sistema digestório é a doença péptica, causada pela Helicobacter pylori. Normalmente, a maioria das pessoas já tem essa bactéria no estômago, só que só vai desenvolver a doença quando a pessoa aí tiver um fator de estresse ou tiver uma condição alimentar meio errada, aí essa bactéria vai se desenvolver. Ela vai normalmente se instalar lá na parede do estômago e vai causar uma ruptura da camada protetora de muco. Nós temos um muco na parede do estômago que protege o nosso estômago do suco gástrico, que é altamente ácido. Só que se romper esse muco, o ácido vai machucar a parede do estômago. Então vai acontecer o quê? Uma gastrite que vai poder evoluir para uma úlcera péptica. O tratamento tem que eliminar essa bactéria através de antibiótico específico. Agora nós vamos falar das doenças bacterianas que estão associadas ao sistema urinário. A primeira aí é a cistite, que é causada pela bactéria Escherichia coli ou pelo Staphylococcus saprophyticus. O que essa bactéria vai fazer? Vai causar uma inflamação na bexiga urinária. E aí a pessoa vai ter dificuldade na hora de urinar. E também vão encontrar aí, se a pessoa fizer um exame de urina, vai encontrar aí leucócito na urina da pessoa. Leucócitos são células de defesa. Todo mundo está sujeito a essa doença. Homem, mulher, criança. Só que normalmente ela acontece mais nas mulheres justamente por conta das características anatômicas da mulher. A anatomia da mulher favorece a incidência da cistite. Por quê? A mulher vai ter uma uretra que é mais curta que a uretra do homem e a uretra da mulher está mais próxima do ânus, o que vai favorecer o quê? O micro-organismo sair do ânus e entrar ali na uretra. A infecção pode ser causada também por relações sexuais, no caso dos adultos, e pode ser causada por descuido e com a higiene pessoal. A prevenção é o quê? Cuidados com a higiene pessoal e o tratamento, o uso de substâncias que vão matar essa bactéria. Outra doença associada ao sistema urinário é a leptospirose, causada pela Leptospira interrogans. Essa doença, ela é de animais domésticos e selvagens. Quando fala aí, cuidado com o xixi do rato, é por conta dessa doença. O que acontece? O rato, se ele tiver essa bactéria, ele vai eliminar ela na urina. E aí, se a pessoa tiver contato com essa urina, ela vai contaminar, ela vai pegar a bactéria. Onde que essa urina pode estar? Ou numa água ou num solo contaminado. É por isso que quando começa a época de chuvas, passa na televisão aquela propaganda falando para as pessoas não nadarem na água de enchente, que é por causa dessa bactéria. Porque se a pessoa nadar lá naquela água de enchente com essa bactéria, ela vai pegar essa bactéria. Essa bactéria vai ficar ali na pessoa ali até 2 semanas ali incubada, depois começam os sintomas. Dor de cabeça, dor no músculo, calafrio, febre, e pode afetar o fígado e os rins. E as principais causas de morte é justamente o comprometimento dos rins. Como que combate a doença? Combatendo os ratos, que é um dos principais portadores dessa bactéria. O último grupo é o grupo das doenças bacterianas associadas ao sistema genital. A primeira doença é o cancro mole, causada pela bactéria Haemophilus ducreyi. Essa doença também é uma infecção sexualmente transmissível, porque
A bactéria é adquirida por contato sexual se o parceiro estiver contaminado. Então, para toda infecção sexualmente transmissível, a melhor prevenção é fazer o uso do preservativo ou não ter a relação sexual, principalmente se a pessoa estiver contaminada. O tratamento é feito com antibiótico específico e a pessoa que está contaminada deve se abster de todas as relações sexuais até se curar completamente, porque senão ela vai só espalhando a doença mais para frente. Outra doença aí é a gonorreia, causada pela Neisseria gonorrhoeae, também transmitida por relação sexual desprotegida, mas também pode ser passada da mãe para o recém-nascido durante o parto. Nos homens é mais fácil de detectar, porque ele vai sentir uma dor ao urinar, principalmente uma ardência ali na uretra. Nas mulheres, o sintoma já é pouco evidente, e aí vai dificultar mais o tratamento. As mulheres grávidas, quando infectam os recém-nascidos, esses bebês podem ficar cegos. Então, a prevenção é o quê? Evitar relação sexual com pessoa portadora ou usar o preservativo. A última doença bacteriana associada ao sistema genital é a sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode ser transmitida através de relação sexual desprotegida ou pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez, durante a gestação. O Brasil atualmente está vivendo uma epidemia de sífilis. Em 8 anos, teve um aumento de mais de 4.000% de casos. E isso é muito preocupante porque a pessoa tendo sífilis aumenta em 18 vezes a chance dela contrair também o HIV, se ela continuar tendo o mesmo comportamento de fazer sexo sem proteção. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essa bactéria aí pode ser porta, né, para a entrada aí do HIV, que é o vírus que causa a doença AIDS. O tratamento contra a sífilis é feito com antibióticos específicos para cada estágio da doença, porque ela possui vários estágios.